Tudo bem? Graça e paz de Jesus. Estamos juntos mais uma vez para nossa roda de conversa, também oração. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Nós estamos aqui, seguimos nossa trilha, estudando Talmidim, passo a passo de Jesus, e porque nós queremos aprender desse discipulado cristão com Jesus. Queremos aprender de Jesus, com Jesus, passo a passo com Jesus. E na nossa caminhada nós estamos estudando aquilo que Jesus pregou no chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ou também chamado aí o Sermão das Bem-aventuranças. E hoje nós chegamos no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 5. O texto quando Jesus diz: "Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos." Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Queridos, o cristão, aquele que entregou a sua vida a Jesus, cristão é aquele que segue Jesus, aquele que caminha com Jesus, aquele que atendeu ao chamado de Jesus, está andando aí atrás, após Jesus, e nessa caminhada com Jesus, ele vai imitando Jesus. E à medida que ele vai olhando para Jesus, vai imitando Jesus, ele vai se tornando parecido com Jesus. E o resultado disso, queridos, é que o cristão, ou os cristãos, são diferentes do mundo. O cristão, ele não funciona na mesma sintonia do mundo. Ainda que nós estejamos no mundo, ainda que nós estejamos envolvidos com as coisas do mundo, nós somos pessoas diferentes. O cristão é diferente. A grande diferença, a grande motivação é que quando nós olhamos para o mundo, para as pessoas do mundo, e mesmo que nós façamos as mesmas coisas, por exemplo, nós saímos todos os dias de manhã, nós vamos trabalhar, nós estudamos, nós vamos ao mercado, nós compramos, nós vendemos, nós fazemos as coisas, né? Andamos de carro, estudamos, nós buscamos desenvolver o nosso intelecto, nos preparamos academicamente. A grande diferença é que o mundo está obcecado pela busca dos bens. E nós, cristãos, nós fazemos as coisas, mas nós partimos de uma outra premissa. Não é a busca dos bens, mas nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A diferença do mundo para o cristão é que o cristão tem fome e sede de justiça. A pergunta, que é o título da nossa reflexão de hoje, é: quem são os que têm fome e sede de justiça? Nós podemos olhar de um aspecto, de um lado aí socioeconômico, cultural, e nós podemos dizer que aqueles que têm fome e sede de justiça são os injustiçados. Quem tem fome e sede de justiça são aqueles que têm os seus direitos usurpados, aqueles que se sentem abusados, aqueles que, por mais que clame por justiça, por mais que clame
clame por justiça, colhem injustiça. Pessoas que se sentem abandonadas à própria sorte. Pessoas que gritam e ninguém ouve. Pessoas que batem a porta, mas ninguém abre. Pessoas que apresentam os seus argumentos, mas ninguém lhe dá razão. Pessoas que têm fome e sede de justiça porque perceberam que os seus direitos foram negociados, foram arrastados para longe. Queridos, Jesus fala para a gente assim. Mas a Bíblia nos apresenta pelo menos 3 aspectos sobre justiça. A Bíblia fala da justiça legal, a Bíblia fala da justiça moral e a Bíblia fala da justiça social. Justiça legal é aquela justiça que não é minha, mas eu recebo a justificação. Eu sou justificado. Querido, e essa justiça legal, essa justificação, isso é um relacionamento correto com Deus. E uma vez que Jesus está falando aqui, nesse sermão, ele está falando para os seus discípulos, a gente precisa lembrar lá do começo que ele sobe ao monte, há uma multidão, mas ele sobe ao monte com os 12, ele se assenta com os 12 e começa a falar para os 12. Então Jesus está falando ali para pessoas que creem nele, pessoas que já creram nele, né? Pessoas a quem essa justiça já pertence. Essa justiça, querido, é a justiça pela qual nós somos justificados com Deus somente mediante a fé em Jesus. Ninguém mais. Ninguém mais. Nenhum sistema político, nenhum governo, nenhum sistema administrativo estatal pode resolver o nosso problema. Só Jesus e mais ninguém. Mas Jesus também fala da justiça, a Bíblia também fala da justiça moral. E a justiça moral, querido, é o viver de um modo correto. É viver de um jeito certo. A retidão de caráter, a conduta, o tipo de vida, o jeito de viver a vida que agrada a Deus. Não é a justiça da religião, não é a justiça que tem um escopo de regra e do regra de não faz, pega, não pega, toca, não toca, vai, não vai. Não é esse tipo de regra, mas é um jeito de viver, é uma conduta e não vem de um escopo religioso, mas vem da motivação que o Espírito Santo de Deus promove nas nossas vidas. O Espírito Santo vai agindo, vai fluindo e dentro de nós, e nós vamos revelando essa Cristo nas nossas vidas. Querido, e essa justiça moral, ela nos dá fome e sede. Fome e sede de justiça. E, por fim, a justiça social. A justiça social entra nesse cenário. Justiça social, ela busca promover a justiça que liberta o indivíduo, aquele indivíduo que ele se sente usurpado, esvaziado, desempoderado dos seus direitos, do seu clamor, da sua voz. A justiça social, ela liberta o indivíduo
liberta da opressão, integra esse indivíduo à realidade, ao contexto social. Enquanto a injustiça, ela joga o indivíduo ou o injustiçado na marginalidade. Essa justiça social que vem de Deus, ela acolhe, ela traz, ela insere o indivíduo na cultura humana, faz com que a pessoa se sinta gente outra vez. Então, querido, o cristão, ele está comprometido com a fome. Ele está comprometido com a sede de justiça em toda a comunidade humana. É por isso que o cristão é aquele que é imitador do Cristo. Cristão é um Cristo em miniatura. E o cristão, ele vive o Evangelho. Ele não vive do Evangelho, ele vive o Evangelho. E em vivendo o Evangelho, ele entende e ele promove a proclamação do Evangelho todo para o homem todo, em todos os aspectos. Queridos, a verdade, a grande verdade, é que é nessa questão da justiça social em que nós vemos a promoção da injustiça. É nessa situação em que a maldade espiritual, tanto a maldade quanto o malvado, eles ganham contorno mais sólidos. É nesse contexto social que o ser humano machuca. É nesse contexto social que o ser humano submete o outro ser humano, o outro semelhante, a situações de fome, de miséria, a situações de sofrimentos que poderiam ser evitados. Submete o outro ser humano, o outro igual, a situação que são inadmissíveis. Inadmissíveis. Não só para um cristão, mas é inadmissível para pessoas que têm o mínimo de dignidade. Queridos, quando Jesus promete que aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos, Jesus nos informa que o mal, a maldade, o malvado, o maldoso terá a sua paga. Talvez não haja maior segredo de progresso, talvez não haja maior segredo de crescimento espiritual do que termos um apetite espiritual genuíno. Pode ser, querido, que de repente você esteja aí se portando, vivendo a vida de um religioso, de alguém extremamente religioso, mas você está se arrastando nesse crescimento espiritual porque
Você olha agora e tudo parece igual, tudo parece normal, tudo parece comum. Você perdeu a fome, perdeu o apetite pela justiça social. Perdeu o apetite pelas coisas corretas. Mas eu quero te dizer, queridos, que nesta vida, deste lado da eternidade, a nossa fome, a nossa sede, jamais será plenamente satisfeita. Nós vamos receber alguma satisfação, como a bem-aventurança aqui, como o sermão de Jesus promete, mas a nossa fome, ela é satisfeita, mas nós voltamos a ter fome. A nossa sede é satisfeita, mas voltamos a ter sede. Queridos, e com tudo isso, nós precisamos entender que enquanto nós estivermos do lado de cá da eternidade, todas essas qualidades que nós vimos nas bem-aventuranças, elas são características eternas do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus sempre vai se humilhar. O discípulo de Jesus sempre ele vai ser manso. O discípulo de Jesus sempre vai chorar. O discípulo de Jesus sempre ele vai reconhecer que ele é pobre em espírito. Então, querido, somente quando chegarmos no céu é que nunca mais choraremos, nunca mais teremos fome e sede de justiça, nunca mais nos humilharemos. Mas até lá, até chegar lá, nós vamos seguindo com fome, com sede de justiça e sendo alimentados e saciados por Deus e por sua palavra. Entendendo, querido, que se nós estagnarmos no nosso crescimento, se nós começarmos a olhar as coisas à nossa volta, não nos incomodarmos mais, não formos mais sedentos, não formos mais apetitosos pela justiça, Jesus nos informa que o mal terá a sua paga. É isso que Jesus está dizendo. E mais, nós devemos entender que no tribunal de Deus não tem omissão. Também não tem privilégios. No tribunal de Deus todos somos iguais. A menos que tenhamos recebido essa justiça pela justificação, a justiça legal, mediante o sangue de Jesus, mediante a vida de Jesus, mediante a morte de Jesus, mediante a ressurreição de Jesus, não seremos privilegiados. Também Deus não vai se omitir. Deus haverá de julgar grandes e pequenos, bons e ruins, homens e mulheres, adultos e crianças, todos. A outra questão, querido, é que o juízo de Deus também não está à venda. O veredito de Deus, ele não pode ser comprado. Deus fará justiça. E Deus fará com que o bem triunfe.
essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa do reino de Deus. Agora, queridos, enquanto esse dia, o dia em que nós seremos satisfeitos, não chega, vamos relembrar aqui essa progressão espiritual enquanto esse dia não chega. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos reconhecer que somos pobres em espírito. Precisamos reconhecer a nossa falência espiritual diante de Deus. Precisamos chorar por conta dessa nossa falência espiritual, por conta dessa nossa pobreza espiritual. Devemos chorar por conta dos nossos pecados, pelo domínio do pecado na nossa vida, no nosso mundo. Nós devemos também ser humildes, devemos ser mansos, devemos ser conscientes da abundância da graça de Deus sobre as nossas vidas e devemos estar disposto a entender essa graça e a estender essa graça também aos outros. E nós devemos, queridos, todos os dias sermos ávidos, sermos famintos, sermos sedentos por justiça. E devemos confessar com tristeza os nossos pecados e a influência do pecado sobre a nossa vida que nos leva a desejar coisas que cooperam para a injustiça e que em confessando, em entristecendo, sermos conduzidos, levados pelo Espírito Santo de Deus a desejar desesperadamente corrigir as coisas. Querido, enquanto esse dia em que nós seremos saciados plenamente, satisfeitos plenamente da nossa fome e sede de justiça, enquanto esse dia não chega, sigamos e prossigamos em caminhar, em marchar na direção do reino. Sigamos e prossigamos servindo a Deus, servindo o próximo, amando o mundo da melhor maneira que estiver ao nosso alcance. Servindo aquelas pessoas que Deus ama, servindo com alegria a todos aqueles que têm fome, que têm sede de justiça, agindo como promotores da paz, promovendo a paz, proclamando e profetizando o reino de Deus. Queridos, como crentes, como cristãos, como discípulos de Jesus, todos os dias, em todos os momentos, nós devemos marchar para o reino de Deus, mas marchar em comunidade, marchar ao lado daqueles que são desvalidos ou desprovidos
de vez, de voz, daqueles que são pobres, daqueles que estão chorando, daqueles que estão carentes da graça e da glória de Deus. Quem são os famintos? Quem são os sedentos de justiça? São aqueles que se encontraram com Jesus. E em encontrando com Jesus, se depararam com a sua própria falência e sua própria miserabilidade. Falaram sim para Jesus e agora estão inconformados e têm fome e têm sede da justiça de Deus e querem, em nome de Jesus, para a honra, para a glória de Jesus, transformar o mundo com o Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Cristo habite ricamente, plenamente, abundantemente nos nossos corações, para que a beleza de Cristo se veja em nós e que possamos cooperar com Deus na obra que Ele está fazendo no mundo para a honra e glória do nome dEle. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.